Resposta curta, não. O Valorant não é um vírus, um spyware ou qualquer tipo de coisa assim. Mas... Ao longo deste vídeo, vamos analisar meticulosamente todos os aspectos do anti-cheat do Valorant, desde as ligações de rede e os processos que ficam em segundo plano, até às implicações da propriedade da Riot Games pela Tencent, para tentar responder de uma vez por todas se o Vanguard é um vírus ou não. Quando instalas o Valorant no teu computador, o que notas de imediato é que o client estabelece inúmeras ligações. A maioria destas dirigem-se para servidores da Riot Games, distribuídos pela sua rede CDN, e muitos destes servidores são, na prática, da Amazon, localizados em vários pontos geográficos próximos do utilizador. E para quem não sabe o que é uma rede CDN, eu vou tentar explicar da melhor maneira que o ChatGPT conseguiu me explicar a mim. Uma rede CDN é um conjunto de servidores espalhados pelo mundo que armazenam cópias de conteúdos, como vídeos, imagens e, neste caso, dados de jogos, para entregar este conteúdo de forma rápida e eficiente aos utilizadores, reduzindo a latência e melhorando a experiência. Mas a pergunta que importa é que tipo de dados é que estão a ser enviados. Infelizmente, como estes dados estão encriptados, torna-se praticamente impossível de saber o que é que está a ser transmitido. Contudo, existem alguns factos que não podemos ignorar. Um aspecto importante a ter em conta é que a Riot Games, a empresa responsável pelo Valorant, é totalmente propriedade da Tencent, um gigante chinês, no que toca ao mercado de jogos. Podemos comparar esta situação com o caso do TikTok, que foi banido em alguns países devido a preocupações com a segurança e a privacidade dos dados, e também com o facto de muitas empresas pedirem incessantemente o teu consentimento para usar os cookies, o que evidencia como a recolha de dados é uma prática comum e por vezes controversa. Vale também relevar que, como a Tencent é uma empresa chinesa, ela está sujeita às leis de cibersegurança da China, que impõem obrigações relativamente à partilha de dados. Em certos casos, isto pode significar que, se requisitado pelas autoridades, a empresa teria de fornecer dados dos utilizadores ao governo chinês. Embora não existam provas conclusivas de que a Tencent faça esta partilha de forma sistemática, o simples facto de estar inserida num contexto jurídico onde as autoridades têm um acesso com mais facilidade aos dados dos cidadãos levanta preocupações sérias sobre a privacidade e a proteção de dados. Esta associação levanta a questão: será que por detrás da fachada de um anti-cheat existe a recolha de dados de forma invasiva, com potencial de monitorizar o teu comportamento no computador, mesmo enquanto não estás a jogar? A grande estrela é o sistema anti-cheat conhecido como Vanguard. O Vanguard não é uma simples aplicação. Trata-se de um driver que é injetado a nível kernel, e para quem não sabe o que é kernel, é a parte central do sistema operativo e ele gera comunicação entre o hardware e o software do computador. Ter acesso a ele, como faz o Vanguard, significa que a aplicação pode operar com privilégios elevados, o que permite uma monitorização mais profunda. O facto do Vanguard funcionar a nível kernel confere-lhe privilégios de administrador, permitindo-lhe monitorizar o sistema de forma bastante profunda. Se compararmos o Vanguard com outras soluções anti-cheat, como o sistema da Faceit, utilizado no Counter-Strike, percebemos uma grande diferença. Enquanto o anti-cheat da Faceit pode ser ativado ou desativado conforme necessário, contrariamente ao Vanguard, que é obrigatório a todas as alturas. Se tentas encerrá-lo, recebes uma mensagem de aviso que diz que o jogo depende deste anti-cheat e que, para o desligar, terás de reiniciar o computador. Isto significa que, mesmo quando não estás a jogar Valorant,
o Vanguard vai estar a correr em segundo plano. É importante refletir que, para um software que consiga monitorizar e prevenir cheats de forma eficaz, ter acesso a um driver nível kernel pode ser necessário. Muitos antivírus e outras aplicações de segurança utilizam métodos semelhantes. No entanto, o que diferencia o Vanguard é exatamente o facto de não ser possível desativá-lo sem reiniciar o computador. Outras aplicações anti-cheats, como já referido o Faceit, permitem que o driver seja reiniciado manualmente, dando ao utilizador algum controle. No caso do Vanguard, se o quiseres desligar, o jogo simplesmente não vai funcionar. Uma exigência que, para muitos, ultrapassa os limites do necessário para garantir uma boa experiência ao utilizador. Além disso, como já dito, o Vanguard requer níveis de acesso kernel demasiado elevados, o que levanta ainda mais dúvidas. Se é apenas para monitorizar a atividade durante o jogo, por que motivo precisa de estar ativo 24 horas por dia, 7 dias por semana? A permanência do Vanguard ativo o tempo todo levanta questões legítimas sobre a privacidade e segurança, como por exemplo a recolha de dados. Ainda que os dados estejam encriptados, não temos a capacidade de saber se o Vanguard está apenas a monitorizar a atividade durante as partidas ou se de alguma forma está a recolher informações sobre tudo o que fazes no teu computador. Controle do utilizador. Quando permites que um driver com privilégios de administrador esteja em execução permanentemente, abres uma porta para que a aplicação possa monitorizar e registar várias atividades do sistema. Transparência e confiança. Se a Tencent, com toda a influência e capacidade financeira que detém, decide utilizar esta infraestrutura para recolher dados de forma abusiva, se é que já não o estão a fazer, as consequências seriam catastróficas. Não só em termos de reputação, mas possivelmente a nível legal e financeiro, especialmente nos mercados ocidentais. Outro ponto que merece destaque é o acordo de licença, ou termos e condições, do Valorant, que inclui uma cláusula de arbitragem forçada. Isto significa que se alguma vez houver algum problema, ou se vier a descobrir que o software está a recolher os teus dados de forma maliciosa, não terás a possibilidade de, por exemplo, juntar-te a uma ação coletiva contra a empresa. Este tipo de cláusula limita seriamente os teus direitos enquanto utilizador e é mais um elemento que muitos consideram suspeito. Para ter uma perspectiva mais equilibrada, é útil comparar com outros jogos que utilizam sistemas de anti-cheat. No mundo do Counter-Strike, por exemplo, o sistema anti-cheat utilizado pela Faceit também recorre a um driver de nível kernel. Contudo, este pode ser desligado e reiniciado conforme o necessário, sem que o jogo se recuse a funcionar. Esta comparação mostra que, embora o uso de drivers a um nível kernel seja uma prática normal em aplicações que requerem a monitorização profunda, a forma como o Vanguard é implementado impõe uma rigidez que, para muitos, ultrapassa o que é aceitável num software de entretenimento. Depois de analisarmos todos estes aspectos, chegamos a uma conclusão com algumas respostas. Por um lado, a utilização de um anti-cheat que opera ao nível kernel é, do ponto de vista técnico, uma forma muito eficaz de combater os cheats sofisticados e garantir uma experiência de jogo justa. Por outro lado, o facto do Vanguard correr permanentemente, mesmo quando não estás a jogar, e a impossibilidade de o desligar sem reiniciar o computador, levantam questões sérias sobre a tua privacidade e o controle que tens sobre o que é teu. Além disso, a propriedade da Riot Games pela Tencent e a inclusão de cláusulas de arbitragem nos termos e condições reforçam a sensação de que estás a ceder uma quantidade significativa de controle e de dados pessoais só em troco de uma experiência num jogo virtual. Ao final do dia, a escolha é tua. Podes aceitar este compromisso, sacrificando um pouco da tua privacidade para garantir que o jogo se mantenha livre de cheats, ou podes questionar se vale mesmo a pena ter um software que potencialmente monitoriza o teu sistema de forma constante. Se algum dia se vier a descobrir que o Vanguard está a utilizar os teus dados de forma maliciosa, as consequências vão ser devastadoras. Não só para a tua privacidade, mas para toda a reputação da empresa. E para a maioria dos utilizadores, este é o dilema que vai muito além de uma simples preferência no jogo. Espero que tenham gostado deste vídeo e obrigado por terem visto até aqui. Tenham o resto de um bom dia ou boa noite e tchau.